Boa noite, igreja. Boa noite. Desculpem aí o atraso, mas cheguei. Se eu cheguei aqui foi porque Deus decidiu, né? Deus abençoe cada um de vocês. Hoje nós vamos falar de relacionamento. Vamos falar de união, de amor, porque amanhã é dia dos as crianças afiadas, gente. Como estão isso afiadas? Os casais ficaram tudo quietinho, mas as crianças. É amanhã. Tem aluno meu lá que a comprar presente, né, Jota? Vamos lá, só para descontrair. Vamos pedir mais uma vez a presença do nosso Deus. Esteja nos continuar, que Ele continue nos instruindo essa noite. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, graças a Deus, Senhor Deus, porque estamos aqui mais uma noite. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos ama. Obrigado, Senhor Deus, pela paciência e amor emocional para cada um de nós. Neste momento, Senhor Deus, e Ele ministrar a sua palavra, que não seja eu, mas seja o Senhor através de mim. Eu te peço e te agradeço no teu Pai, no Filho e no Espírito Santo. Amém. Para dar início à nossa pequena mensagem de hoje, eu quero que os casais fiquem bem atentos nessa historinha que eu vou contar para vocês. Orestes, o Noivão, o Neves, cadê que Raimundo? Não está aqui. As mulheres também, viu? Fica bem atento. Conta a lenda que há muitos anos atrás, uma mulher, uma esposa, ela cultivava um jardim. Logo quando ela deu início à sua vida matrimonial, ela cultivava um jardim. E aquele jardim, igreja, era cuidado com todo carinho para aquela mulher. Aquele jardim, toda primavera, aquele jardim florescia de uma maneira extraordinária. Flores vermelhas, flores amarelas. E aquele jardim era, assim, a felicidade daquela mulher. Todos os dias aquela mulher ela ia no jardim, colhia as flores, limpava o jardim, tirava aquelas folhas que estavam caindo. Ela tinha um cuidado muito grande pelo aquele jardim. Só que chegou um determinado momento que aquele jardim deixou de ter flores, só ficou em espinheiro. As rosas não mais floriam, as rosas não nasciam mais. E aquela mulher ficou angustiada. Meu Deus, o meu jardim era florido, bonito, belo. Todos gostavam, todos admiravam. Os meus vizinhos viam aquele jardim e diziam: poxa, porque eu não tenho um jardim bonito como esse. Olha dela, mulher, como ela era muito amorosa, muito dedicada àquele jardim dela. Ela resolveu toda manhã abraçar aquele espinheiro, porque não existia mais flores, não existia mais rosas. E por manhãs e manhãs e manhãs, e dias, ela ia abraçando aquele jardim. Ela ia abraçando aquele espinheiro, que ali não existia mais flores. E aí ela cultivava aquele amor por aquele espinheiro, abraçava. E aí chegou um dia que ela falou assim: meu Deus, o que eu faço? Eu estou cuidando, eu estou abraçando, eu estou dando amor, mas eu não estou vendo as flores florescer. E aí um belo dia ela desistiu e ela foi dormir. Na noite seguinte, quando ela chegou naquele jardim, o jardim estava florido. Sabe o que significa? Que aquela mulher, ela teve persistência, paciência e principalmente amor. E ela não teve nenhum egoísmo. Quando aquela mulher, igreja, abraçava aqueles pés de roseira espinhosos, ela ficava toda cheia de marquinhas e chegava a sangrar seu corpo. Mas aquela mulher pegou o egoísmo dela e jogou fora. Essa lenda conta a história dos nossos lares,
dos lábios de vocês. Quando ela casou com aquele espinheiro que era o marido dela, a Linda conta que era espinheiro, mas na verdade era o marido. Ele floria, ele era amoroso, ele era paciente, ele era dedicado à sua família. Só que chegou um tempo, igreja, que aquele homem ou aquela esposa deixou de ter aquele jardim florido. Mas a Linda diz que ela continuou perseverante a cuidar do jardim dela. Ela perseverou no amor, na dedicação e na paciência. E mesmo quando aquele jardim espinhado furava ela, a igreja, quando ela cuidava daquele jardim, que significa o casamento dela, ela ficava furada com aquelas espinhos, ela não deixava de abraçar. Mesmo sangrando, ela cuidava daquele jardim com maior esmero. Essa lenda significa o casamento de cada um de vocês. Eu quero que vocês estão se casando. Para ter um casamento feliz e amoroso, igreja, nós precisamos ter paciência, amor, dedicação e principalmente jogar o egoísmo fora. Essa lenda pode não ser bela para alguns de vocês, mas é a realidade do nosso relacionamento. Casados, ou de namorados, ou noivos, que estão na situação do seu relacionamento com aquele jardim, tem que mudar de atitude, para que o relacionamento de vocês possa ser um relacionamento sem egoísmo e com amor. E para que as flores no seu relacionamento, casais, igreja, eles possam brotar, florescer, crescer flores. Quando eu falo de jardim e espinheiro, eu me refiro à mulher que é o espinheiro ou até mesmo o homem. Você se identifica nessa lenda? Vocês se identificam? Qual é o casal que não passou pelos espinhos? Qual é o casal que ainda não passou, mas com certeza vai passar? E se vocês estiverem vindo esse espinho desta lenda, faça de tudo para mudar. Para isso, vamos ver uma receita aqui na Bíblia, gente. Vamos primeiro a Gênesis. Lá no início, o que o Papai do Céu fala com a gente? Gênesis 1, 27 a 28. Gênesis 1, 27 a 28. Amém, igreja? Criou Deus, pois o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. O homem e a mulher os criou. E Deus abençoou e disse: sede fecundos, multiplicai, enchei a terra, sujeitai, dominai sobre os peixes do mar e sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. Quando Deus fez a terra, Ele colocou o casal para que cuidasse dessa terra. Ele colocou aquele casal para que aquele casal fosse fecundo e próspero. Ele colocou esse casal na terra para que prosperasse na família e também nas bênçãos e no amor de nosso Deus. Vamos para Marcos 10. Muitas vezes a gente passa por esses espinhos que eu acabei de contar a lenda, e aí a gente não tem a paciência que teve aquela mulher da lenda. A gente não tem o amor que aquela mulher da lenda teve. Aí o que acontece muitas vezes? 10, 9. Portanto, o que Deus juntou, não separe o homem. Para que isso não aconteça no relacionamento de vocês, igreja, nós temos que ter paciência, dedicar-se ao amor, fazer o amor brotar no coração de vocês. Porque aquilo que o Papai do Céu uniu,
Vamos para Eclesiastes agora. 9:9. Eclesiastes 9:9. Amém? Não, perdão. Eclesiastes 4:12. Olha o que diz aqui, Eclesiastes 4:12. Se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. O cordão de 3 dobram, não se rebata com facilidade. Quando a gente une um cordão, quando está unido, e 1 ou 2 ou 3, como vem a interpretação, se estiver unido na perseverança, no amor, na paciência, e pegar o egoísmo e jogar fora, e ter sabedoria, aquilo ali vai ser unido. É como uma aliança. Se você coloca uma aliança no dedo e você cuida daquela aliança, ela nunca vai se romper. Vamos para 1 Pedro 4:8. Amém? Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. O importante aqui é a primeira frase aqui. Para que o relacionamento ele tenha prosperidade, para que o relacionamento ele seja fecundo, ele seja feliz, é necessário, igreja, nós pegarmos e colocar no nosso relacionamento o amor. Quando se tem amor, todas as coisas ficam em terceiro lugar e em segundo lugar. O amor em primeiro lugar. Quando a gente tem amor, casais, a gente joga o egoísmo fora, a gente joga o eu fora, a gente tem paciência, a gente tem sabedoria, a gente espera o momento certo para falar, no momento certo para agir. Nós temos que ser limpo, não ser fúria, mas deixar que o amor prospere em nosso coração. E vamos agora para 1 Coríntios 13:4. 1 Coríntios 13:4. Esse texto aqui, todos nós conhecemos. Só que poucos colocam em prática. Esse texto aqui é principalmente para os casais. Aquele casal que quer ter uma vida amorosa próspera, que quer continuar vivendo uma vida de união e comunhão para com Deus. O amor é paciente, é benigno. O amor não age em ciúmes, não se enfuna, não se desobedece. Gente, o amor é paciente. Muitas das vezes, eu sei porque eu já estive lá no lugar que vocês estão hoje. A gente fala demais e enfurece o parceiro. A gente quer algo agora, não quer algo para depois. A gente quer falar, mas não quer ouvir. A gente quer receber, mas não quer dar. A gente quer receber amor, mas não quer retribuir o amor. Você quer ser beijada, ser abraçada, ser acariciada, mas você não retribui. Você sempre é a dona da razão. Você sempre está com a verdade. É por isso que muitas das vezes o amor, ele deixa, sai de lado e entra a fúria. Não se conduz inconveniente, não procura os seus próprios interesses. No relacionamento, igreja, os nossos interesses, a gente tem que deixar de lado. Se eu amo meu parceiro, eu tenho que deixar que os interesses dele entrem primeiro. E deixando os interesses dele chegar primeiro, consequentemente, ele vai ver minha atitude, que eu deixei primeiro, e ele vai permitir que eu também faça parte dos
espere, não se resete com o mal. Não se alegra com a injustiça, mas regozija com a verdade. O amor, ele é longânimo. O amor é puro. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. É forte dizer que o amor tudo espera, tudo suporta, tudo espera. Mas quando a gente ama genuinamente o nosso parceiro, o nosso esposo e a nossa esposa, nós temos que ter um amor genuíno. Nós temos que ser pacientes. Nós temos que saber esperar. Nós temos que saber ouvir e calar na hora certa. Se no relacionamento, igreja, você fala, irmão Ivan, e a irmã Tânia fala ao mesmo tempo, o que vai acontecer? Vai acontecer uma contenda. Se você espera ela falar e ouve, e depois ela espera o Senhor falar e ela ouve o Senhor, aí vai ver um paralelo. Vocês vão discutir o assunto com sabedoria, porque o amor, ele é paciente. O amor jamais acaba, igreja, mas havendo profecia de superação, havendo língua, cessarão, havendo ciência, passará. Porque em parte conhecemos, em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é parte será aniquilada. Quando eu era... Porque não interessa. Viu? O que esse verso quer dizer aqui? Que quando a gente ama de verdade, a gente é paciente. Hoje, no pleno século XXI, eu fiz uma pesquisa onde eu descobri que durante a pandemia, nos Estados Unidos, 8 milhões de casais se separaram. Sabe por que eles se separaram, igreja? Porque na pandemia, eles ficaram mais juntos. Não puderam sair para trabalhar. Ficaram no mesmo ambiente. E eles não suportaram ficar 24 horas, olhando para a cara do outro. Quando a gente ama de verdade, a gente tem paciência, a gente cuida. E principalmente nós conhecemos a verdade. Nós sabemos que quando Deus é a base do casamento, quando Deus é o alicerce, quando Deus é a base do relacionamento, as coisas fluem. Mas se a gente pega Deus, fala aqui, ó, Deus, fica aqui no cantinho. O casamento é só entre eu e ela. No texto que eu li aqui em Eclesiastes 4:12, fala que nosso casamento é um elo de 3. Esposa e Deus. E Deus tem que ficar no centro. Deus não tem que ficar no canto. Deus fica no centro. E se Deus é o centro, tudo dá certo no nosso relacionamento. Não vamos deixar que entremos, eu falo a vocês que eu sou casado, entremos para uma estatística: 92% de mulheres e homens na Grã-Bretanha pediram divórcio o ano passado. 92%. Quase a população casada todinha. Porque não se suportam. Porque deixaram o amor esfriar. O amor é longânimo. O amor é obra de Deus. Deus fez o homem para a mulher e para que o casamento levasse a vida toda. E se você coloca Deus no centro, coloca Deus no centro do seu casamento, as coisas, o seu relacionamento e as coisas fluirão. Então, a partir de agora, casados e aqueles que pretendem casar, não pretende não, gente, mais, não? Pretende casar, vamos colocar Deus no centro do nosso relacionamento. A mãe diz os namorados no calendário brasileiro. Diga para o seu namorado que é seu esposo, que você ama. Diga para sua esposa que ela é bela. Diga para ela que ela é um alicerce no seu relacionamento. Diga para ele. Faz um café da manhã, faz um dengo e diz a ele que vocês o amam. E hoje, quando você chegar em casa, convida o Papai do Céu para estar no centro do seu relacionamento. Convida o Papai do Céu para dar paciência. Convida o Papai do Céu para dar sabedoria. E principalmente, pede ao Papai do Céu para tirar o egoísmo. Se a gente tira
o egoísmo da gente, do relacionamento, o casamento vai prosperar. E que nessa noite, ao chegar em casa, vocês digam a papai do céu: Senhor, abençoa o meu casamento mais e mais, abençoa a minha relação com meu esposo, e convida Deus para fazer morada no casamento de cada um de vocês. Que Deus abençoe e que o relacionamento de vocês seja abençoado pelo nosso Papai do Céu. Amém?